Oi, gente, hoje consegui entrar na hora certa. Olá, boa noite, boa noite. Voltamos à nossa conversa normal de durante a semana, né? Sexta-feira eu não consegui, nem no sábado. Então voltamos à nossa programação normal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Olá. Então vim como sempre aqui esclarecer as dúvidas, né? Então a gente vem tentando responder lá no direct, mas às vezes a gente não consegue responder todo mundo, e eu acho legal vir aqui porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, então a gente de uma vez só consegue responder. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá. Então quero dar os parabéns de novo aos participantes do desafio, né? A gente tem recebido os e-mails e que bom que vocês estão gostando. Tenho feito tudo com muita dedicação, muito carinho, e eu acho que realmente se vocês seguirem tudo direitinho vai funcionar mesmo, e a gente consegue uma mudança bem legal na qualidade de vida, na saúde, no corpo, né? Então parabéns outra vez, e eu fico feliz realmente de estar ajudando e estar de alguma forma contribuindo para mudar a qualidade de vida de vocês, o corpo, a saúde. Obrigada, gente. Na verdade, eu falo para vocês sempre, eu falo no meu consultório também com os meus pacientes, que o corpo, ele é consequência, né? Então a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora a saúde e o corpo responde, né? Então é aquela velha história que parece clichê, mas é verdade. A beleza realmente ela vem de dentro, né? Então o seu corpo reflete como está a sua saúde, como está a sua vida por dentro, como está tudo funcionando, né? Gente, eu dei uma secada boa, graças a Deus, e estou muito feliz com isso, né? Eu sou pequena, já falei para vocês, muita gente acha que eu sou muito grande, mas eu sou pequena, eu gosto de ser pequena, e além de que a tela que realmente aumenta, né? Mas eu sou pequena. E eu dei uma secada boa esse mês, estou bastante satisfeita. Que bom que vocês estão satisfeitos com o trabalho, que bom que vocês estão gostando do conteúdo, né? Então a gente tem resumido tudo assim de uma forma muito clara, muito objetiva, sem tentar ser muito técnica, para que vocês possam entender, né, numa linguagem fácil, e entender realmente cientificamente como tudo funciona, né? Então assim, eu acho que a gente não deve ficar estipulando metas de peso, não. A gente deve deixar o corpo responder, lembrando que quem está no desafio cetogênico cíclico hoje já é o 9º dia, então tem que aguentar mais um pouquinho. Daqui a 2 dias vai poder comer o doce, daqui 2 dias vai comer o carboidrato e vai poder comer o doce que está com vontade, então vale a pena manter. Marcela já manteve até hoje, pode manter mais 2 diazinhos, né? Obrigada, Ana, obrigada. A gente tenta passar tudo de uma maneira técnica e ética, mas de uma linguagem clara que as pessoas consigam realmente entender e sem dificultar, porque não tem muito mistério, né? Tudo que eu falei naquela postagem de hoje é a minha opinião realmente do que eu acho que funciona, né? E de por que a gente tem andado tão doente, uma sociedade tão doente, tão obesa, né? Então o queijo a gente fica... Você não pode comer 20 gramas de queijo por dia, não. Nunca foi isso, né? Na verdade, queijo não é carboidrato. Desafio cetogênico, a gente explicou lá, né? Então, são 20 gramas de carboidratos, mas o queijo não entra na cota, né? Queijo não tem carboidrato, né, gente? Ainda mais o nosso queijo, né? No dia da carbagem pode comer o docinho, sim, tem direito. Deixa a Lara comer o doce. Lara, deixa ela comer o doce, porque ela merece. No dia do docinho, o doce não vai atrapalhar, vai ajudar, né, gente? Lembrando, deixa eu falar para vocês, as inscrições do desafio cetogênico das festas estão abertas, as pré-inscrições estão abertas, mas nos dias, que dia vai ser? 22, 23. Nos dias 22, 23 e 24, eu tô preparando e a gente vai fazer, eu vou marcar a hora certinho ainda, mas a gente vai fazer 3 super lives, né? E eu tô chamando cada uma delas de noite do recomeço. Então, recomeçar é uma palavra que eu falo sempre para vocês,
É Yara, me desculpa, Yara. Então, recomeçar é uma palavra que eu sempre falo para vocês, então a gente vai ter a noite do recomeço. Na verdade, vão ser 3 noites e a gente vai fazer 3 super lives. E nessas 3 super lives eu vou falar bastante tempo com vocês sobre cetogênica, sobre jejum intermitente, sobre alguns suplementos e principalmente sobre as vantagens de ciclar os carboidratos e o porquê do desafio cetogênico cíclico, né? Então vai ser dia 22, 23 e 24 à noite. A gente vai se encontrar, vai fazer uma super live. Eu vou falar bastante, vou conversar bastante com vocês. Então marquem aí na agenda 22, 23 e 24. A gente vai ter aí pelo menos 1 hora de live por dia, falando bastante coisa. Vou fazer uma produção bem legal. Eu acho que vai ser bem legal. E a gente vai fazer mais propagandas, mas eu vou esperar vocês pra gente bater esse papo. E aí depois a gente vai abrir as inscrições do desafio, mas as pré-inscrições já estão abertas, tá, gente? Então, na cetogênica, se você quiser ir até o fim de semana, pode sim, não tem problema. Muitas pessoas estão me perguntando isso, se tem problema adiar 2 diazinhos o fim de semana para ciclar o carboidrato. Não tem problema, tá, gente? Quem quiser esperar 2 dias e deixar para ciclar o carboidrato no fim de semana, não tem problema, né? As lives vão ser às 20 horas, a gente vai marcar para 20 horas, dia 22, 23 e 24. Então às 20 horas já está marcado, a gente vai se encontrar, vai ser uma sexta, um sábado e um domingo. E a gente vai ter uma conversa bem legal e eu vou tentar resumir a maior parte das dúvidas que vocês me mandam e colocar como tema já para falar e esclarecer. Então eu espero vocês, façam propaganda aí para quem vocês quiserem convidar. Depois eu vou postar, né? A plataforma, a gente não envia e-mail, tá, gente? A plataforma, o desafio, você tem que entrar todo dia, manda um e-mail lá para Fernanda Mundo Palio para ver por que você não está conseguindo fazer o login, porque os conteúdos não são enviados por e-mail, os conteúdos estão disponíveis na plataforma diariamente lá, então tem que consertar lá seu acesso. Manda um e-mail lá que eles vão... Que bom, graças a Deus as pessoas estão gostando do desafio, fico muito feliz. E pode um pouquinho de gelatina diet, pode sim, com um pouquinho de creme de leite. Pode sim, não tem problema nenhum. A gelatina diet a gente já liberou, o creme de leite pode um pouquinho também. A gente sabe que tem lá a nossa cota de laticínios, então... só não pode extrapolar a cota, mas não extrapolando, não tem problema colocar o laticínio, não tem problema colocar o creme de leite. Fica uma sobremesa bem gostosinha, né? Eu fico muito feliz que vocês estão gostando do desafio. Vocês vão ver que o resultado é muito legal, né? Então, tá chegando o dia de ciclar o carboidrato. Nesse dia de ciclar o carboidrato, a gente vai ver que não é tudo à vontade comer até se entupir, mas a gente vai comer muito bem. E vai ter a nossa refeição livre lá, além do dia, né? O carboidrato. Então a gente vai conseguir comer as guloseimas e vai ter ainda um benefício de melhorar a massa e diminuir mais a gordura, né? Uma daquelas já consultou, a outra vai consultar em São Paulo na semana que vem. Uma veio aqui no Rio, a outra vai ser lá em São Paulo. Não foi? Já foi, né? Do sorteio? Foi. A outra vai ser lá em São Paulo, a outra é de São Paulo semana que vem. Aí eu encaixei ela lá, porque para não dificultar. Mas em breve a gente vai fazer outro sorteio, sim. Pode deixar. Um dos objetivos, voltando ao nosso carboidrato aí, do nosso desafio, um dos motivos pelos quais eu realmente resolvi fazer o desafio de Natal e Ano Novo, o desafio cetogênico cíclico, né, de festas, é a gente justamente aproveitar essa noite aí de Natal e o almoço de Natal, e também a noite de Ano Novo e o almoço de Ano Novo, e entrar com carboidrato, sim, da nossa ceia de família, sem que a gente tenha nenhum prejuízo em nível de acúmulo de gordura corporal, e muito pelo contrário, que a gente ainda possa se beneficiar e diminuir a gordura corporal, né? Então eu acho que vai ser perfeito, por isso ele vai começar dia 2 de dezembro. As pré-inscrições estão abertas, o link está aí no perfil, ou então lá no www.mundopalio.com.br. E é só fazer a pré-inscrição, que a inscrição vai abrir
e dia 2 vai começar o segundo. O primeiro está sendo um sucesso, realmente as pessoas têm tido um resultado muito legal. E o mais importante das pessoas que estão participando, vocês vão ver aí, todo mundo que está aqui, que está participando, depois que terminar o desafio, quando você for repetir os seus exames de sangue, você vai ver como sua saúde melhorou, como você está mais saudável, né? Então não é só um benefício estético, muito pelo contrário, o benefício estético é secundário, né? Eu sempre falo para o meu paciente, quando a gente começa a fazer uma dieta cetogênica, a primeira gordura a desaparecer não é a gordura do corpo, do tecido subcutâneo, né, do flanco. A primeira gordura a desaparecer é a gordura visceral, né? Então a esteatose hepática é a primeira a começar a diminuir. Então é saúde, né? Quando a gente fala da dieta low carb, da cetogênica principalmente, a gente está falando de recuperar a saúde, né? Que é o nosso bem mais importante, sem dúvida nenhuma. Não adianta a gente ter nada se não tiver saúde, né? Parabéns, Marcele. Eu sabia que você ia conseguir, sim. Não tem nada a ver essa coisa de parar a sibutramina e depois ficar mais difícil emagrecer, tá, gente? Não tem como, pelo mecanismo não tem como, né? Então, o Xigdu, ele diminui a glicemia e a insulina, né? A live vai ficar salva assim, 24 horas, pode deixar. Então o Xigdu, ele diminui a insulina e a glicose, né? A metformina sozinha diminui só a insulina. Então, em alguns pacientes eu uso o Xigdu, sim, em alguns pacientes eu uso só... que bom, gente, eu acho que a gente precisa de estímulo, sim, de força, sim. Hoje eu atendi 2 pacientes, as 2 últimas pacientes, aliás, vários pacientes eu atendi hoje, primeira também, resultado maravilhoso, mas as 2 últimas pacientes que eu atendi agora, elas tiveram um resultado maravilhoso. E aí, não tô dirigindo, tô no carona, tá, gente? Quem tá dirigindo é meu marido. E aí as 2 tiveram um resultado maravilhoso e as 2 me deram parabéns e me agradeceram, mas eu falei com as 2, o parabéns é delas. E o mérito é delas, né? Que não adianta eu ensinar, eu explicar e a pessoa não fazer. Então, quem tem que fazer são vocês, assim. Se vocês fizerem certinho, não tem como não funcionar. Se a gente, né, que é o caso do paciente que vem consultar comigo, se tiver algum probleminha e a gente tiver que repor algum medicamento, alguma vitamina, etc., algum mineral, acaba que essa paciente fica bem mais, para ela ter um resultado, ela precisa realmente fazer dieta, precisa treinar, porque, gente, não tem mágica. Infelizmente, não tem mágica. A gente precisa treinar e a gente precisa fazer dieta. A questão é que a gente acostumou a vida toda a comer mal e a ficar vendo televisão. Do mesmo jeito que a gente acostumou com isso, a gente acostuma a fazer a dieta e ir para academia. E acostuma mesmo, né? E aí você vê que você começa realmente já a ter um resultado. E eu gosto muito do cetogênica, porque na cetogênica você começa a ver um resultado muito rápido, né? E nós que somos ansiosas, né, gente? Eu sei que muita gente se identifica com isso. A gente não quer fazer dieta e chegar no fim do mês e ter lá emagrecido 2 quilos. Isso desanima muito, né? Então, eu respeito todo nutricionista que defende isso, todo médico que defende isso, mas pra gente que tem a história da obesidade, isso é muito chato, né? Você fazer dieta restritiva o mês inteiro e chegar no fim do mês você vai pesar, você emagreceu 2,5 kg. Isso dá um desânimo que aí a gente chuta o balde e recupera os 2,5 mais alguma coisa. Então eu acho que é realmente o que faz diferença na cetogênica, é essa rapidez, e mais do que essa rapidez é essa coisa de você começar a fazer e já perder a fome logo que você começa a liberar corpo cetônico, né? Então é exatamente isso, é um estilo de vida, né? Realmente, para quem não come carne, fica muito difícil, tá, gente? Então, a gente tem essa coisa aí de... Algumas pessoas não conseguem, de fato, comer carne, outras pessoas tentam fazer uma dieta vegetariana para defender algum ideal que eu acho super válido, mas aí eu acho que nem tanto vegetariano, mas mais o vegano. Você tem que parar e repensar bastante essa coisa do veganismo, porque... Com todo respeito também, porque eu respeito, todo mundo sabe disso, todo mundo que me conhece sabe disso, mas a nossa natureza realmente é carnívora, né? Então a gente precisa de carne, sim, né? E faz um diferencial muito grande na hora do resultado, tá, gente? Então, qualquer dia eu vou falar bastante sobre isso. É um tema muito controverso, né?
Eu sei que muitas pessoas têm, né, pena dos animais, né? Todo mundo tem, eu também tenho. Mas a gente achar que a plantinha é uma coisa lá inócua, que não faz mal a ninguém, é uma coisa muito complicada, né? Porque se você for parar para pensar, o solo, ele se alimenta de quê? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Porque não é naquela coisa bonitinha de remedinho orgânico, vitaminazinha que o solo precisa para poder realmente produzir os vegetais, né? Então o solo precisa de sangue de osso. Então é sangue de osso de quem, né? Então até que ponto será que você realmente está protegendo os animais? Ou até que ponto será que você está envolvido por uma causa industrial? Isso é uma coisa realmente muito complexa, uma coisa muito difícil, mas no meu modo de vista, assim, a gente realmente se atrapalhou muito com a questão da agricultura e a gente entrou num círculo muito difícil de ser quebrado. Mas isso é um tema muito longo, muito extenso, então não vou entrar nesse mérito hoje, até porque, de novo, eu respeito a opinião de cada um, mas eu tenho um resultado com o paciente que come carne e eu tenho outro resultado com o paciente que não come carne. Isso é inquestionável, então não é que não tem um resultado, mas é um resultado bem aquém. E comendo ovo já ajuda, o peixe, né? Então, exatamente. Mas, então eu atendo em São Paulo, mas por enquanto a minha agenda de São Paulo está fechada, porque eu atendo só os meus antigos. Eu vou uma vez ao mês em São Paulo e eu atendo os meus pacientes antigos. Mas ano que vem a gente vai abrir a agenda e aí a gente vai atender mais pessoas em São Paulo, tá, gente? A gente está só vendo mesmo como vai fazer, onde vai ser. A Coca Zero não tira da cetose, mas a Coca Zero ela não é. Então, Rose, tenta comer o peixe, tenta comer o ovo, né? Tem gente que não sente nada. Um abraço para todo mundo aí do quarto GBM. Tem gente que entra em cetose e não sente nada, né, gente? Então tem gente que entra em cetose sim, deslizando, passeando, não sente nada, né? Sim, pode deixar que a gente vai avisar assim. E tem gente que já tem mais sintomas, né? Então tem gente que sente dor de cabeça, enjoo, boca seca, mal-estar, náusea. Mas passa, tá, gente? A única coisa que fica realmente é a ausência de fome, o que é maravilhoso, que a gente ama não sentir fome, né? Então, se a fome diminuiu, você com certeza está em cetose, né? Então você vai sentir a fome diminuir mesmo e quer dizer que você fez tudo certinho. Qual o iogurte? O iogurte que eu sempre falo para o paciente comer é aquele iogurte integral, sem sabor, né, gente? Ih, minha luzinha tá bem diminuindo aqui. Mas aquele iogurtezinho... Ih, apagou tudo. Aquele iogurtezinho integral, vocês podem comer. Deixa eu ligar aqui o negócio. Sem jeito pra mim. Pera aí, gente. Acho que eu não me lembro. Onde é, amor? Aqui. Sim, lembrei. Gente, espera aí que eu sou enrolada aqui com esse negócio de luz. Eu nem carreguei hoje. Agora foi. Então, a luz tinha diminuído aqui, tá, gente? Desculpa. Então, quando eu acabei, agora há pouco me deu uma vontade de comer um doce. E a gente ainda não tá no dia de comer o carboidrato. O que eu fiz? Comi um quadradinho daquele chocolate a 70% da Cacau Show. Não tira da cetose, tá, gente? Então vocês podem comer aquele chocolatinho da Cacau Show 70%. Um quadradinho só, tá, gente? Que aí não tem problema, não vai atrapalhar a sua cetose, né? Mas é um quadradinho só, não pode mais do que isso. O 5-HTP, ele funciona para quem tem deficiência de serotonina. Se você não tiver deficiência de serotonina, ele não vai ajudar. Mas, se você tiver deficiência de serotonina e você comer tomar o 5-HTP, vai fazer uma diferença muito grande, sim. E vai te dar uma certa tranquilidade, diminuir a ansiedade. Então, eu como esse chocolatinho 70% da Cacau Show. E ele não tira da cetose. E ele mata a minha vontade do doce. Mas é um só, tá, gente? Não pode comer um monte, não. É um só. Não precisa controlar calorias. Eu falei para vocês hoje no texto do desafio lá do cetogênico cíclico que
a contagem de calorias ela é desnecessária, mas caso vocês queiram contar a caloria, aí você deve limitar sim, dependendo do sexo, enfim, mas assim, no geral não precisa. 85% eu gosto, mas eu ainda prefiro 70%, né? Então, eu sempre tenho, de todos que eu já provei, o da Cacau Show eu acho que é o mais gostosinho, né? O morango desidratado eu não tenho certeza, mas o problema do morango desidratado é que dificilmente você vai comer 1 ou 2 moranguinhos só, né? Então, aí eu não sei. Para quem tem objetivo de ganhar de massa, pode sim o whey isolado no pós-treino, não tem problema, não vai atrapalhar, tá, gente? Não tem problema, pode tomar, sim. O talento, eu não tenho certeza se ele é 70%. Eu não tenho certeza. Alguns desses outros são 60%, né? Então, o DEA é bom se você tiver deficiência, senão você não deve tomar. Então, tem muita gente tomando DEA sem indicação, né, gente? E aí tem que tomar cuidado. Cerveja não pode, cerveja não entra, cerveja vai entrar aí no dia de ciclar o carboidrato para quem tiver no desafio cetogênico cíclico, né? Não falei sobre diabetes, ninguém me perguntou sobre diabetes, né? Então, o suco do limão bem gelado e água com gás também me ajuda bastante na vontade do doce. O Trident também me ajuda bastante. Às vezes eu como uma balinha daquela Halls Diet, sabe? Às vezes eu como uma balinha daquela também para matar a vontade, né? Se não tem fome, não precisa comer, né? Em cetose a fome diminui, mas na hora que você tiver com fome, você come sim. Obrigada, gente. Então, o Trident às vezes eu como sim, né? Então, água tônica zero, não, igual a Coca Zero, assim, não é que não possa, assim, mas não é legal, né, gente? São muito ricos em sódio, né? E assim, a gente achar que vai tomar alguma coisa zero e vai enganar o cérebro, a gente não vai. Ele vai ficar esperando chegar o doce, principalmente quando você põe um adoçante, né? Então eu acho que você deve evitar. Eu jogo sempre uma água com gás, um limãozinho, um gelinho na água com gás. Ontem eu falei na live, não sei se vocês estavam, mas eu falei do suco verde, que eu costumo fazer muito. Eu coloco couve, eu coloco limão, eu coloco maracujá, polpa às vezes congelada, né? Lá em casa eu compro maracujá e congelo a polpa. E eu ponho chuchu, gente. Chuchu não tem gosto de nada. Então você pode jogar chuchu. Chuchu tem vitaminas e minerais, é excelente para a saúde. Bastante gelo, um pouquinho de adoçante. Aí você pode jogar stevia, eritritol, xilitol, sucralose, o que você quiser. E fazer um suco verde bem gostoso. Gengibre ainda é termogênico, né? Fazer um suco verde bem gostoso e tomar. Esse suco é maravilhoso para a saúde. Esse suco é rico em antioxidantes. E esse suco mata a vontade do doce. Então faz isso, mistura o suquinho lá, toma o suquinho, deixa lá no jarro, deu vontade de tomar um suquinho, comer um docinho, toma esse suco. O chuchu, já soube que vendeu chuchu horrores hoje no Hortifruti. Tô brincando, mas deve ter vendido muito mais chuchu. Mas na minha casa nunca mais faltou chuchu, gente. Chuchu é ótimo, chuchu cru. Até o chuchu lá em casa agora já fica picadinho, congelado pra hora de bater lá, só jogar. E caldo de ossos pode também, já falei pra vocês, pode até congelar lá no quadrado, na forminha de gelo e deixar. Então, gente, deixa eu lembrar vocês de novo, antes que eu esqueça, dia 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas, nós vamos ter aí a noite do recomeço, para quem quiser recomeçar. Nós vamos falar muito de dietas, nós vamos falar muito de cetose, nós vamos falar muito de suplementação, nós vamos falar muito de insulina. Vão ser 3 super lives, 3 dias, 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas. Depois a gente vai abrir a inscrição do desafio cetogênico cíclico de festas, onde a gente vai aproveitar Natal e Ano Novo para comer nossas guloseimas e ainda se beneficiar disso ao invés de se prejudicar. Então vai ser o primeiro ano que a gente não vai precisar se preocupar com rabanada, com torta de nozes, com farofa e etc. A gente vai poder comer tudo isso na noite de Natal, no almoço de Natal, na noite de Ano Novo e no almoço de Ano Novo, fazendo o desafio cetogênico cíclico. Vai começar dia 2 de dezembro e a gente vai deixar os carboidratos
Vão entrar antes, sim, mas vão entrar também dia 24 à noite, dia 25, e vão entrar dia 31 e dia 1º de janeiro, pra gente poder comer sem culpa e não engordar, né, gente? Comer sem culpa tudo bem, o problema é a balança culpar a gente depois, né? Então essa culpa não vai acontecer. Então a marca aí, dia 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas, a super live. A gente vai conversar aí 1 hora, muito assunto legal, muito tema para a gente debater, muita pergunta para responder. Vocês vão entender muito bem por que eu defendo tanto a cetose, por que eu defendo tanto Natal feliz, gente. Natal pra gente que gosta de comer é Natal com comida, né? Então Natal feliz tem que ter comida, e a noite de Natal vai ter, e a noite de Ano Novo vai ter também. Então a insulina, gente, olha, a insulina de 32 é uma resistência à insulina já, né? Então você precisa fazer uma low carb ou uma cetogênica, né? Então o ovo mexido, gente, eu emendo um assunto no outro. Eu refogo o chuchuzinho assim, picadinho, depois eu mexo os ovos e misturo, né? E aí fica uma delícia para você comer também, mas o chuchu que eu falei para vocês é do suco, né? Pode deixar aqui, marca aí, 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas, nossa super live, falando sobre a noite do recomeço. Vai ser hora de todo mundo que não recomeçou ainda recomeçar, mudar a vida, conquistar saúde, conquistar beleza, alegria, bom humor, dar tchau para depressão, dar tchau para ansiedade, dar tchau para o efeito sanfona, que eu já sofri tanto na minha vida. E eu já até postei uma piadinha que fala que eu já sofri tanto do efeito sanfona que meu medo é alguém me abraçar e eu tocar um forró. E é mais ou menos isso. Então, pra gente acabar com isso, a gente vai fazer a noite do recomeço. Começa dia 22, depois 23 e 24, às 20 horas, né? Então é live com a participação de vocês. Marca aí na geladeira, põe aí pra não esquecer. Quem tem 38 de insulina, Cal Fernandes, você precisa de fato diminuir o carboidrato. Se você fosse ao meu consultório, com certeza eu falaria para você fazer uma dieta cetogênica. Eu não começaria nem a low carb, eu faria com certeza uma cetogênica para você, porque a gente precisa de fato diminuir essa insulina sua. Eu toco um forrozão, gente. E essa insulina só vai diminuir quando você definitivamente mudar a sua fonte de energia, né? A gente tem 2 fontes de energia no nosso corpo. A gente tem o carboidrato, né? E a glicose e o açúcar, né? E a gente tem a gordura, né? Então, quando a gente realmente se propõe fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, com esse objetivo, né, da gente mudar a nossa fonte de energia, tirar o carboidrato que a gente usou até hoje erradamente, porque há 2,5 milhões de anos atrás nossa principal fonte de energia nunca era o carboidrato, até porque nem tinha como ser. E o que a gente quer fazer é voltar a nossa fonte de energia para gordura, sim, nosso combustível preferido. Tá no YouTube, lá no meu YouTube, doutora Fernanda Silva Palho. E quando a gente realmente diminui o carboidrato, a gente começa a liberar corpos cetônicos, quando a gente faz uma dieta cetogênica, né? E você começa de fato a fazer essa mudança metabólica, que é realmente dispor de uma outra fonte de energia. Então o carboidrato sai e a gordura entra, né? Inicialmente você usa também a gordura que você está usando na alimentação, por isso a dieta cetogênica, né? Uma dieta rica em gordura. E depois você realmente começa a usar os seus depósitos de gordura, né? Então é a dieta que vai baixar o seu carboidrato, a sua insulina, vai vencer essa resistência à insulina, né? E vai fazer com que o seu corpo volte a funcionar da maneira correta, né? Metabolicamente falando. Então você vai sim emagrecer, mas você vai ter esse emagrecimento como efeito secundário. O principal efeito que você vai ter inicialmente é melhorar esses parâmetros metabólicos, hormonais, que estão todos alterados. Então, quando você aumenta a insulina num nível desse, você começa a ter glicose passeando pelo sangue sem estar ligada à insulina, né? E aí você começa a ter hemoglobina glicada alta, de queda de HDL, mais predisposição a lesão em olhos, mais predisposição a machucados que demoram a fechar, mais deficiência imunológica, né? Mais facilidade em realmente desenvolver uma infecção generalizada, por exemplo, né?
Então, você que está com esse nível de insulina, você não precisa se preocupar em vir fazer uma consulta comigo correndo. Você pode ir mais assim à frente, você pode até consultar um outro profissional bom aí, que também trabalhe com isso, mas você precisa fazer uma dieta com baixo carboidrato. Então, você pode olhar aí no meu Instagram, tem todas as dicas da cetogênica, tem os dias de indução, dá uma pesquisadinha para trás, porque você vai ver como você vai melhorar essa insulina sua daqui a um mês, quando você dosar, você já vai ver que ela já vai ter caído muito, sem você ter tomado nada. É para preocupar, gente. Insulina de 38 é um pré-diabetes, né? A gente não pode esquecer isso. O valor da insulina, no máximo, 13. Quando você tem uma insulina de 38, você tem uma resistência grave à insulina. Então, você realmente tem uma predisposição. O ideal da insulina é abaixo de 6, 7, mas o limite dela é 13. Então você já está fazendo o cetogênico cíclico, você vai ver agora. Aí sim, como você está com essa insulina alta, se eu fosse você, eu ficava só de cetose. Eu sei que você, a menos que você esteja com muita vontade de comer um carboidrato, não vai te atrapalhar tanto um diazinho só como a gente vai fazer, mas eu manteria aí essa cetogênica o mês inteiro para diminuir esse nível de insulina seu. Então, o Saxenda, a liraglutida, né, ela aumenta a liberação de GLP-1 e realmente dá uma saciedade maior, pode te dar um pouquinho de enjoo, mas ajuda a diminuir o nível da insulina, né? Então, você pode sim, sua médica passou, você deve tomar. Só que o Saxenda enjoa, tá, gente? É normal enjoar, na verdade tem que dar essa reação, porque se não tiver dando, realmente não tá fazendo efeito, né? Então você não precisa ficar extremamente enjoada, mas você vai ter um pouquinho de enjoo da comida assim. Tibolona eu não gosto, tá, gente? Então a tibolona até um tempo atrás era uma alternativa ao estrogênio, porque se acreditava que você poderia repor na menopausa tibolona sem risco de desenvolver um câncer. Hoje essa história já mudou. As pesquisas mostram, inclusive, que determinados tipos de câncer é mais fácil você desenvolver em uso de tibolona do que do próprio estrogênio, né? Então, não é um medicamento que eu prescreva. Eu realmente não prescrevo tibolona para as minhas pacientes, né? Eu não gosto e realmente a orientação agora é você não usar mesmo a tibolona, né? Então, em relação ao Saxenda e o Xigdu, depende muito do objetivo, né? Então, hoje você tem o Ozempic, né? Que é a semaglutida, né? E a minha preferência hoje é o Ozempic. O Xigdu, ele me ajuda bastante a diminuir os níveis de glicose, de insulina, mas ele não tira o apetite. O Saxenda, sim, sacia e tira o apetite, né? Que mais? Melatonina, eu não uso melatonina no pré-treino, tá, gente? Tem essa história aí, mas eu acredito que a gente tenha outros mecanismos de aumentar o nível de GH e eu acho que a melatonina realmente no pré-treino, o que eu li ainda não me convenceu a utilizar como pré-treino, mas à noite eu uso bastante para os meus pacientes. A melatonina eu uso como antioxidante de colesterol, inclusive, né? O sono é o melhor antioxidante que tem, consequentemente a melatonina também. Então, eu gosto muito da melatonina, sim. Eu uso bastante a melatonina, sim, mas sempre com indicação, né? Então eu acho assim, sempre que você puder procurar um endócrino, ou um nutrólogo, ou um médico de esporte, você vai ter um acompanhamento mais profissional e mais seguro, né? O DEA, se você estiver tomando dose errada, ou se você não tiver indicação, pode sim causar queda de cabelo, é muito comum, né, gente? Então, a cota de laticínio no desafio é 100 gramas ao dia, na cetogênica também é 100 gramas ao dia. Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês, né? Então, o que eu vou falar pra vocês, relembrando, de 22, 23 e 24 de novembro, nossa noite da transformação, do recomeço, melhor dizendo, né? A gente vai recomeçar a vida, vamos transformar tudo, vamos mudar tudo. Então, marca aí pra gente não esquecer, às 20 horas, nosso encontro. E aí, as pré-inscrições do desafio cetogênico cíclico estão abertas, mas as inscrições mesmas vão ser abertas depois do dia 24. Então não percam nosso encontro, nossa live. Amanhã vai ter mais novidade na nossa live da noite, eu vou falar para vocês, mas eu vou deixar para amanhã.
Então amanhã a gente vai se encontrar novamente, esse mesmo horário aí, umas 7 e pouquinho, 7h15, eu vou marcar com vocês. E aí eu vou contar mais novidades para vocês, mais coisas que a gente está preparando. Mas já marca aí, gente, dia 22, 23, 24 de novembro, às 20 horas, nossa super live do recomeço, pra gente mudar de fato, de vez a nossa vida. Tá bom? Obrigada pelo carinho de novo. E amanhã a gente vai estar aqui outra vez. E parabéns a todo mundo do Desafio Cetogênico Cíclico. Vocês são maravilhosos. E o resultado vai ser incrível, eu tenho certeza. Obrigada, boa noite.